Se você está pronto nessa manhã para receber a palavra de Deus, diga amém. Excelente. Você deve ter ouvido falar da história desse jovem. O nome dele é Vincent Lambert, um francês. Ele, enfermeiro, sofreu um acidente de carro. E nesse acidente automobilístico, ele acabou ficando tetraplégico. Alguém ouviu a história dele? Tetraplégico por 11 anos, confinado numa cama. Ele dependia de alimentação por meio de nutrientes. Mas veja você que apesar disso, ele conseguia respirar sozinho, dormia, despertava normalmente e respondia a alguns estímulos externos. Por exemplo, ele reconhecia a voz da mãe e do pai e dos seus familiares. Acontece que por uma batalha judicial, ele acabou com a seguinte situação. Desejavam submetê-lo à eutanásia. E de fato, numa batalha judicial, foi determinado que ele fosse submetido à eutanásia. E enquanto médicos e enfermeiros conversavam no quarto onde ele estava, a mãe dele gravou, quando ele chorou ao receber a notícia de que seria submetido à eutanásia. Como? Eles cortariam todos os nutrientes que ele recebia. Ele morreria de fome, de inanição, de desnutrição, até que finalmente viria a falecer. Depois de uma batalha judicial, no dia 11 de julho próximo passado, Vincent Lambert morreu. Ou melhor, foi morto. Quando nós ouvimos histórias como estas, uma pergunta surge imediatamente. Quem tem o direito de decidir a vida, a morte? Quem tem direito de dizer quais são os limites? Quem determina se a vida humana é uma vida meramente utilitária? Quem decide o certo? Quem decide o errado? Não foi esse o pecado original na sua essência? O desejo de se afastar do Deus Todo-Poderoso e transferir aos homens o poder de decidir entre o bem e o mal. Ou melhor, o poder de definir o que é bem e o que é mal. Não foi isso? Pois hoje, no século 21, é exatamente essa experiência que nós vivemos. A nossa sociedade como um todo deseja definir por si só o que é certo, o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. E o nome disso, há um palavrão, é um problema de epistemologia. É um problema de como é que eu sei o que sei, de onde vem o que eu sei, quem disse que deve ser assim. Apesar de ser um palavrão enorme, todos nós conhecemos a epistemologia de um jeito ou de outro. Quando eu era garoto, perto de casa, nós tínhamos uma grande lagoa que era resultado da exploração de um porto de areia. E minha mãe e meu pai diziam, não vai nadar lá, é muito perigoso. O nome daquele lugar era Raposão. Só pelo nome você pode imaginar que é perigoso. Não vá nadar no Raposão. Quando um amigo me procurava e dizia, ô Leandro, vamos nadar no Raposão? Eu dizia, não, Raposão é perigoso.
E ele me pergunta, mas como você sabe que raposão é perigoso? Epistemologia. Eu sei o que eu sei porque minha mãe e meu pai me disseram. Meus pais me contaram que ali dentro já morreram muitos jovens, que o lugar é perigoso e provavelmente o monstro do Lago Ness mora ali. Isso é epistemologia. Eu sei o que sei porque alguém me disse. E quando nós consideramos a nossa realidade espiritual, quando nós reconhecemos a nossa realidade humana, nós precisamos pensar como sabemos o que sabemos e de onde vem o que nós sabemos. Algumas pessoas querem então descartar no século 21 a Bíblia, como se a Bíblia não tivesse mais valor. Eles vão dizer o seguinte, que a Bíblia é um livro antigo, que a Bíblia é um livro milenar, antigo, e que sofre de obsolência, que é um livro obsoleto. Mas será que é verdade? Sim, é verdade que a Bíblia é um livro antigo, é um livro milenar. Os textos mais antigos datam de 3.000 a 3.500 anos atrás. Pense nisso. Quando você abre no livro de Gênesis, você está abrindo num livro que tem 3.400 anos. Os livros mais recentes da Bíblia têm pelo menos 2.000 anos. É a Bíblia antiga? Sim. É a Bíblia obsoleta? Não. Considere o seguinte, a lei da gravidade é antiga. Desde os primórdios da humanidade, se um homem subisse num coqueiro e se jogasse lá de cima, se esborrachava. Hoje, se um homem subir num arranha-céu em Dubai, com toda a sofisticação, e se jogar de cima daquele prédio, o que acontece? Ele se esborracha da mesma maneira. A lei da gravidade é antiga, mas ela não é obsoleta. A Bíblia é antiga, mas a Bíblia não é obsoleta. Charles Spurgeon disse o seguinte, ele considerado o príncipe dos pregadores: ninguém jamais supera a Escritura. O livro se amplia, se aprofunda com os nossos anos. O texto que nós queremos considerar nessa manhã é o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu quero convidar você para que possamos ler o texto projetado em uníssono. Vamos fazer isso na contagem de 3, pode ser? 1, 2, 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Excelente, vocês leem muito bem. O apóstolo Paulo, como nós sabemos, nessa segunda carta, ele está confinado num calabouço romano. Ele está preso num lugar sujo, frio e úmido. Diferentemente do seu primeiro confinamento, onde ele ficou numa casa e estava numa prisão domiciliar, com certa liberdade para pregar o evangelho, para conviver com outras pessoas, ali ele está sozinho. Ele foi abandonado por todos, porque a perseguição de Nero era terrível, era despótica. E o medo das pessoas fez com que elas se afastassem de Paulo. E ali naquela prisão, confinado, algemado, ele registra suas últimas palavras ao seu jovem aprendiz Timóteo. Era uma corrida de bastão, aquela que chegou o momento de passar o bastão adiante. E curiosamente, nessa carta nós não encontramos muita articulação doutrinária, o que é comum em Paulo. Por que não? Porque
porque possivelmente o jovem aprendiz já tinha conhecimento suficiente de todas essas doutrinas. Paulo faz pelo menos 25 orientações, oferece 25 orientações ou imperativos, coisas que Timóteo deve fazer. Dentre elas, no capítulo 4, pregue a palavra. Mas do ponto de vista da doutrina, Paulo fala sobre a graça salvadora, nesse texto, a graça salvadora de Deus, a importância da perseverança, a pessoa de Jesus Cristo, e nessa carta, ele nos dá uma pérola. A pérola no Novo Testamento da natureza da Escritura, do seu valor, da sua beleza, e o texto clássico da inspiração da Escritura Sagrada. Toda a Escritura é inspirada. Veja, essas são as últimas palavras de Paulo. Eu sou um pastor. Eu vivo com as pessoas nos momentos de grande alegria e de profunda tristeza. Eu visito hospitais, UTIs, converso com pessoas que estão no leito de morte. Não poucas vezes, eu ouvi as últimas palavras das pessoas. E eu posso dizer a você, sem medo de errar, que de todas as palavras que alguém pode dizer, as últimas palavras são as que têm mais significado. São as que têm mais sentido. São as que melhor resumem o que essa pessoa pensa ou deseja. Eu me lembro das últimas palavras do meu pai. Eu me lembro das últimas palavras de um jovem que faleceu deixando esposa e filho. E sim, eu sou pai também, eu tenho 3 filhos, 4 netos. As primeiras palavras de uma criança, sem dúvida alguma, nos animam. Quando nós ouvimos os nossos filhinhos dizendo assim: papá, ele está me chamando. Mamá, está chamando a mamãe. Não, ele quer comer, ele quer beber. Mas nós interpretamos assim. Ah, meus queridos, apesar do valor das primeiras palavras, as últimas palavras de alguém têm um significado extraordinário. E eu gostaria que você pensasse nessa manhã, que o que temos diante de nós nesse texto, são as últimas palavras do maior apóstolo ao mundo gentílico. Eu vi um debate recentemente entre pessoas que afirmavam num ambiente acadêmico que talvez Jesus sequer tivesse existido historicamente, o que aliás é um absurdo fazer essa afirmação. Mas quando um dos debatedores foi interpelado e questionado sobre Paulo, ele disse: Paulo merece um Nobel de comunicação. As últimas palavras de Paulo estão nesta carta. E nessa carta ele nos diz: toda a Escritura é inspirada. Toda. Vamos pensar por um momento nisso. Toda a Escritura. Quando Paulo usa a palavra Escritura, ele usa um termo técnico para descrever e equivaler à palavra de Deus. Ele se refere, portanto, ao Antigo Testamento, mas se refere também ao Novo Testamento. E por que eu digo isso? Porque ele escreve essa carta no ano 67. E no ano 67, a maioria da produção do Novo Testamento já estava disponível. A essa altura, o apóstolo Paulo já tinha se referido ao texto de Lucas, por exemplo, como Escritura. A essa altura, Pedro está registrando que o que Paulo escrevia era Escritura. Assim, a evidência interna do texto e a troca entre os escritores do Novo Testamento, o que nós chamamos de evidência interna, aponta para o fato que o Antigo Testamento e o Novo Testamento eram reconhecidamente palavra de Deus. Toda. Também sugere que cada parte da Escritura, cada palavra da Escritura, da primeira palavra no livro de Gênesis, à última palavra registrada no Apocalipse, esse sim escrito por volta do ano 90, da primeira
à última, do primeiro jardim ao último jardim, porque a Bíblia pode ser organizada num esboço simples em 3 jardins. O primeiro jardim do Éden, o jardim do Getsemane, quando Jesus chora e clama ao seu Pai e se rende à vontade do Pai, e o último jardim onde todas as coisas são restauradas. Do primeiro ao último, da primeira palavra à última palavra, toda a Escritura é inspirada. E nós chamamos isso tecnicamente de inspiração verbal. A Bíblia não é inspirada por conceitos, por ideias, por proposições gerais. A Bíblia é inspirada em cada palavra. O que não significa que ela foi mecanicamente inspirada, ou seja, os autores não entraram num transe e passaram a escrever a Bíblia. Eles não receberam, pelo menos majoritariamente, um ditado, embora tenhamos alguns ditados na Bíblia, mas Deus supervisionou todo o processo, enquanto cada um deles preservava a sua personalidade, o seu estilo, mas dentro do seu vocabulário e estilo, registravam a própria palavra de Deus. E porque toda a Escritura é inspirada por Deus, nós sabemos que, sem dúvida alguma, ela é inerrante, ela não erra, porque Deus não erra. Então podemos descansar nessa certeza que filósofos erram, estudiosos erram, teólogos erram, pastores erram, mas Deus não erra. E a palavra de Deus em seus autógrafos originais é plenariamente inspirada e inerrante. A inspiração é verbal, é plenária e é inerrante. Se é assim, nós sabemos que quando falamos da Bíblia, da palavra de Deus, nós estamos dizendo que as ideias de Deus, que tudo que Deus pensa e aquilo que nos é suficiente saber, foi decodificado por meio da Escritura e compartilhado com todos nós. Se desejamos saber então o que é certo ou o que é errado, qual é o melhor caminho na vida, como escolher com maior sabedoria, podemos nos debruçar com tranquilidade sobre esse livro sagrado, que é antigo, mas não é obsoleto. Você está comigo aí? Diga amém. Um escritor e evangelista chamado Gibbs Smith, falando sobre a Bíblia com um homem, ouviu o seguinte: olha, eu já visitei a Bíblia muitas vezes, dizia esse homem, eu já passei pela Bíblia muitas vezes e na minha vida, nada. Gibbs respondeu: que tal você inverter e deixar a Bíblia passar por você uma vez, e a sua história será outra. O fato desse homem passar pela Bíblia muitas vezes, mas não permitir que a Bíblia passasse por ele uma única vez, não lhe trouxe nenhuma transformação. Agora veja você que mesmo os regimes totalitários reconhecem o poder transformador da Bíblia. Quer um exemplo? Nos países totalitários é proibida a entrada de armas e de Bíblias. Porque você pode transformar pessoas pela força das armas ou pelo poder da palavra de Deus. Eu participei de uma pesquisa que foi feita por uma organização chamada Good News Broadcasting. E eles pesquisaram 16 países, e sem exceção, em todos os países que foram pesquisados, quando uma pessoa se engaja, eu não quero dar um número mágico ou místico, é apenas um dado estatístico, não precisa ser exatamente assim, tudo bem? Mas quando uma pessoa se engaja com a leitura regular da Bíblia, a meditação regular na Bíblia, 4 vezes ao dia, 4 dias por semana, a transformação pessoal é irrefutável. Eles criaram até um projeto chamado 4x4. Agora, não estou dizendo que tem que ser exatamente assim. O que estou dizendo é que a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada por Deus, totalmente inspirada por Deus e suficiente para produzir transformação na vida daqueles que a acessam. O texto diz mais e diz assim, que a Bíblia é inspirada. Deixa eu mudar aqui.
Vamos dividir o nosso texto basicamente em inspiração, utilização e capacitação. A Bíblia é inspirada, mas o que seria inspirado? Algumas vezes, eu ouço alguém dizer, olha, o São Paulo no último jogo estava inspirado, venceu o Santos, 3-2, o São Paulo estava inspirado. Você pode imaginar para que time eu torço, é claro. Aliás, eu não tenho tido muita oportunidade de usar meu time como ilustração, então segura aí, por favor. São Paulo estava inspirado, ou aquele jovem estava inspirado, ou o ator estava inspirado. Quando nós falamos de inspiração, conforme nesse texto, não é nesse sentido. A ideia de inspiração aqui é algo muito mais profundo e exclusivo. Do ponto de vista teológico, a única obra inspirada por Deus é a Bíblia. Somente a Bíblia, nada além da Bíblia. A palavra grega theopneustos, alguém tem uma tradução diferente dessa que vimos? Divinamente inspirada é uma das traduções, que é aceitável, mas a palavra theopneustos é um vocábulo grego composto de dois termos, Deus e pneuma, vento, espírito, sopro, fôlego, inspirar ou expirar ou respirar. A ideia é que a Bíblia é a própria respiração de Deus. É como se Deus respirasse por meio da Bíblia. Quando nós estudamos o Antigo Testamento e vemos a história da criação, e vocês ouviram ontem o brilhante professor Dr. Marco Eberlin, quando Deus forma o homem, molda o homem do pó da terra, ali está uma coisa inanimada, um boneco sem vida, até que Deus sopre do seu fôlego. Inspire, expire, respire, e aquele corpo inanimado e sem vida se levanta e passa a ser alma vivente. É esse o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é a respiração de Deus. Ela traz vida, ela comunica a vida. O início da história nos mostra um mundo caótico, em trevas, havia trevas sobre a face do abismo, mas diz Deus, haja luz, e há luz. Aquilo que é caótico encontra ordem novamente, quando Deus respira no lugar. Se desejamos ordem e não caos, se desejamos vida e não morte, seja o século 21 ou 22, se Jesus não retornar até lá, a Bíblia continua sendo totalmente relevante, porque a Bíblia é a respiração de Deus. Não há vida de fato e real a parte da palavra de Deus. Mas o texto nos diz mais, nos diz a respeito de utilização. Não apenas inspiração, mas utilização. É útil para o ensino. A ideia de ensino é que nós precisamos de alguma direção. Nós precisamos aprender. Se você apanhar as livrarias, quantos livros existem sobre como criar filhos? E não estou falando só no ambiente eclesiástico, de igreja, não. Secular. Como criar filhos, como ser um bom pai, ou marido, ou esposa. Há um dilúvio, uma inundação de tudo isso. Por quê? Porque as pessoas precisam aprender, precisam de uma direção. Precisam saber no que elas podem crer, para que elas possam desenvolver os seus princípios de valores e prática. Porque no final do dia, meus queridos, aquilo em que nós acreditamos moldará o nosso comportamento. É ou não é? A história que eu mais gosto de compartilhar me remete ao fato de que eu cresci na área rural.
E na área rural nós tínhamos tantas superstições. 2 me marcaram muito e eu me lembro até hoje. Uma delas, que tomar manga com leite matava. Quem ouviu essa? Exatamente, todo lugar, eu já fiz pesquisa, todo mundo ouviu essa. E eu aprendi isso, manga com leite mata. Eu acreditava nisso de tal maneira, que eu me lembro uma vez que veio um senhor trabalhar lá em casa, era um pintor, e ele estava com um comportamento estranho, falando de modo bizarro, se comportando de modo incomum, trançando as pernas e falando estranhamente. E eu perguntei para o ajudante dele, o que ele tem? E o ajudante falou, ele tomou manga com leite. Quando eu vi aquilo, eu falei, mas nunca na minha vida que eu vou tomar manga com leite. Muitos anos depois eu vim descobrir que o problema dele não era manga, era manguaça, é outra coisa. Outra coisa. Mas veja você, que porque eu acreditava naquilo, vocês acham que eu tomava manga com leite? Não. Aí na minha adolescência, como era um pré-adolescente, abriu na cidade uma casa de sucos, aquilo era uma novidade. Os adolescentes iam até lá, e quando eu chego no cardápio pendurado na parede, aquele menu enorme, eu vou olhando o nome do suco, banana com morango com leite, manga com leite? Eles estão loucos. Bom, naquele dia eu fui liberto. Porque eu descobri algo que eu não sabia, eu fui ensinado. E quando eu fui ensinado, hoje eu entro em qualquer lugar com ousadia e digo, manga com leite, por favor. Porque agora eu sei, eu aprendi, e veja, o que você crê molda o seu comportamento. Porque eu acreditava que não podia, eu não fazia. Porque eu acreditava que matava, não vivia aquilo. A Escritura é útil para o ensino, para nos colocarmos em sintonia com aquilo que de fato devemos crer, e crendo naquilo que é divinamente inspirado, naquilo que vem de Deus, somos livres para sermos pais, maridos, mães, filhos, porque aprendemos de Deus qual é o papel que podemos cumprir. A Bíblia também é a fonte para a repreensão de crenças, de condutas e pecados. Mas é importante lembrar que não é que a Bíblia fica ali como um investigador procurando o que está errado em nossa vida. Não é um material legalista que fica constrangendo e torcendo o nosso braço. Não. Quer dizer que a Bíblia é como um bom amigo. O bom amigo não é aquele que nos diz a verdade, que se nós estamos nos desviando de um caminho, cometendo algum erro, ele nos dá um chacoalhão e nos põe de volta ao trilho. Esse é um bom amigo. A Bíblia, esse profeta sem carne e sangue, ele nos repreende. Ele repreende, mas não no sentido de apenas apontar a nossa falha, mas a Bíblia tem o poder de nos convencer da nossa falha. E quando nos convence da nossa falha, nos dá esperança para voltarmos no caminho certo. Isso nos leva ao terceiro ponto, estamos aqui em utilização, que é correção. Corrigir agora não é a ideia apenas de punir ou disciplinar alguém. Correção é colocar de volta no curso. A Bíblia então não apenas me ensina, a Bíblia não apenas me repreende, mas a Bíblia me ajuda a voltar nos trilhos. Se você apanha um GPS, e tem toda a informação ali, ou no Waze ou no GPS, e você erra o caminho, o GPS não diz apenas para você assim, errou, boa sorte agora. Ele não diz isso, ele faz o quê? Recalculando. E eu já ouvi isso muitas vezes. E mostra qual é o caminho que eu devo corrigir e seguir. A Bíblia faz assim. A Bíblia me repreende e a Bíblia me corrige. Ela mostra, aqui está o caminho que você pode e deve seguir. Numa sociedade em que as pessoas estão completamente desorientadas,
Uma sociedade que se tornou pós-moderna, que relativiza tudo. Uma sociedade que se tornou pós-digitalizada e pós-humana, recheada de inteligência artificial, em que se pode descartar o ser humano. A Bíblia continua sendo essa fonte precisa e segura que ensina, que repreende, que corrige. Os músicos, por exemplo, que apanham ali um violão, quando você tem um afinador digital e monta um acorde, se você tem ali uma corda fora do lugar, fora do tom correto, ele vai te dizer, está fora do tom. Mas não vai te dizer, sinto muito, se vira. De novo, o afinador vai te dizer como, vai apresentar de alguma maneira, como você pode deixar de novo aquele instrumento no tom. Imagine quantas vezes, como um pastor, se Deus me permitir, se Deus me der essa graça, em dezembro eu vou completar 30 anos de ministério. Ao longo desses anos, eu mesmo fui alcançado pela graça de Jesus e de um adolescente suicida. Deus bondosamente me ensinou e ensina, me repreendeu e repreende, me corrigiu e corrige. E ao longo desses anos, quantas vezes Deus me colocou de volta no seu diapasão por meio da sua palavra. Famílias, indivíduos, eu e você. No século 21, os nossos filhos, nós precisamos dessa palavra bendita. E finalmente o texto nos diz que a Bíblia é útil para educação na justiça. A educação na justiça é porque a Bíblia, ela tem uma pedagogia própria. Ela pode apanhar o mais bronco dos homens, o mais grosso dos homens e transformá-lo num sábio. Quantas pessoas eu conheci, viajando pelo Brasil afora, no norte, no nordeste, até em São Paulo, que aprenderam a ler com a Bíblia. Uma vez houve um debate enorme entre dois teólogos na televisão que se engalfinhavam e falavam sobre filósofos e filosofia da teologia, filosofia da religião. E eu estava conversando com uma senhora lavadeira, lavando a roupa. Ela disse, sabe pastor, eu lendo a Bíblia, eu vi que esses homens estão errados, hein? Sabedoria. A Bíblia pode não tornar uma pessoa mais inteligente, mas certamente torna uma pessoa mais sábia. A Bíblia tem uma pedagogia própria. E nós podemos descansar nisso, ensinar os nossos filhos a partir da Bíblia, decidir as nossas diferenças matrimoniais a partir da Bíblia, decidir nossas diferenças eclesiásticas a partir da Bíblia, decidir inclusive a nossa carreira e a qualidade de como trabalhamos a partir da Bíblia, ser um melhor profissional, um melhor pai, melhor mãe, melhor pastor, melhor irmão na fé, um melhor membro da sociedade, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a respiração de Deus, e ela não falha jamais. Eu gosto muito de um livrinho antigo chamado The Bible in the World Evangelism, a Bíblia no mundo da evangelização. E 3 histórias rapidamente que eu gostaria de contar sobre o resultado da coleção de materiais ali. A primeira foi uma enfermeira agnóstica na Inglaterra. Totalmente agnóstica, sempre se alimentando de informações agnósticas, ou seja, não é possível crer, não é possível conhecer, não sei se Deus existe. Mais ou menos assim, dizem que o agnóstico, ora, se há um Deus, salva a minha alma, se é que eu tenho uma alma. É mais ou menos assim. Ela era desse jeito. Aliás, sabe qual é muito elegante quando alguém diz assim, eu sou um agnóstico, né? Não conhecer, do grego, a partícula negativa a, e gnóstico, conhecer. Mas sabe qual é a versão latina para agnóstico? Ignorante. Então, quando eu sou um agnóstico, ele está dizendo, eu sou um ignorante. Bem, a Bíblia acaba com a ignorância de qualquer pessoa. E essa enfermeira, ao encontrar um evangelho de João, num quarto com o paciente, leu,
e acabou no final de uma semana se tornando uma seguidora de Jesus Cristo. E ainda ele conta a respeito de Vicente Quiroga, um chileno que depois de um terremoto encontrou algumas páginas da Bíblia numa praia. E depois de ler aquelas páginas, ele não conseguia encontrar descanso, até que pudesse ter em suas mãos os 66 livros da Bíblia. E lendo a palavra de Deus, ele se converteu e se transformou num missionário nos vilarejos esquecidos do Chile. E ainda no interior do Brasil, um senhor chamado José, um homem muito simples, no interior de Minas Gerais. Ele estava sentado na sua casa, apanhando a Bíblia, por causa da sua religiosidade, e desejava queimar numa fogueirinha no fundo da sua casa. Ele jogou ali aquela Bíblia, e a Bíblia não queimava, as folhas colavam uma na outra e não queimavam. Então ele resolveu tirar e tentar abrir as páginas para ver se ele podia alimentar o fogo com toda a sua revolta religiosa. Ele acabou abrindo no Sermão do Monte e leu: bem-aventurado os que choram serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado. Ele não conseguia parar de ler. E ele leu a noite toda. E quando o sol nascia pela manhã, ele se levantou da sua cadeira e disse: eu creio, eu creio. É a Bíblia. A Bíblia é um leão que sequer precisa ser defendido. Precisamos apenas abrir a jaula e deixá-lo correr livremente. Finalmente, capacitação. Vou pôr o óculos, porque me disseram que vão me dar um sinal para eu saber a hora de acabar. E sem óculos eu não enxergo. Se você me dá mais 5 minutos, por favor, levante a mão, vamos fazer uma assembleia. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. O versículo 17 inicia com a fim de que o homem de Deus, a fim. O grego é riná, é uma conjunção que mostra a consequência, em outras palavras, por causa de tudo isso, porque a Bíblia é útil, porque a Bíblia é inspirada, porque a Bíblia ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela educa. Por causa disso, o homem de Deus, antropos, ou seja, as pessoas de Deus, podem ser perfeitas e perfeitamente habilitadas para toda boa obra. Obviamente a ideia de perfeito aqui não é a ideia de infalível. Por exemplo, esse ambiente em que vocês estão é um ambiente perfeito para a igreja e para a celebração de uma igreja. Mas não é um ambiente sem falhas, sem defeitos, ou um ambiente que não tenha qualquer tipo de rachadura ou de imperfeição. A ideia de perfeito é pronto para cumprir a sua função, totalmente capacitado para ser o que deveria ser. E é isso que a palavra de Deus é. Ela é um instrumento que vai nos tornar totalmente capacitados para fazer o que nós devemos ser, para vivermos plenamente o que devemos viver, para cumprirmos o nosso papel e servirmos as pessoas, porque a última parte do versículo nos diz assim: capacitado, habilitado para toda boa obra. Qualquer que seja a exigência que a vida te traga, e cada um de nós enfrenta uma. Algumas vezes o médico te dá um diagnóstico que não é o que você queria ouvir. Algumas vezes o cônjuge te diz algo que não era o que você queria ouvir. Ou o seu patrão, ou o que quer que a vida lhe traga. A palavra de Deus é suficiente para te capacitar a lidar com isso. A Bíblia te capacita para a vida, a Bíblia te capacita para a piedade. E para quê? Para, em última análise, para que possamos fazer o bem. Ao longo da história, o cristianismo recolheu crianças abandonadas, pessoas enfermas com doenças contagiosas. Ao longo da história, homens e mulheres foram transformados pelo poder da palavra de Deus e continuam hoje. E essas pessoas culminam num clímax, no ápice de exercerem a bondade e a generosidade àqueles que estão à sua volta. Como um homem que eu conheci, que abandonou várias atividades públicas para poder cuidar da sua mãe doente, até o último dia. Porque afinal de contas, honrar pai e mãe é fazer algo que nos custe alguma coisa. Mas isso só é possível
quando nós somos influenciados e transformados pelo poder da palavra de Deus. Conclusão, meus queridos, eu creio que a Bíblia é totalmente relevante para os nossos dias. Eu creio que não podemos continuar nesse voo cego sem a direção da palavra de Deus. A nossa sociedade vive todo tipo e sorte de confusão mental e emocional, de confusão de identidade pessoal, de confusão familiar ou social, mas a resposta para tudo isso está na palavra de Deus. Um dos meus filmes favoritos foi baseado na Crônica de Nárnia de C.S. Lewis. E numa das cenas, todos os principais personagens foram transformados em estátuas de pedra pela rainha branca do gelo. Todos eles, sem vida e inanimados. Parece que tudo está perdido. Parece que não há a menor possibilidade de vitória. Até que Aslan, que na história representa Jesus, ele vem como um leão glorioso. E ele então projeta o seu fôlego sobre aquelas estátuas inanimadas, e ele respira sobre eles, e as estátuas sem vidas e inanimadas, começa cada uma delas voltar à vida, por causa do fôlego de Aslan, a sua respiração. Essa sociedade precisa de vida, nós precisamos de vida, e a vida que receberemos vem da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a respiração divina. E eu convido você, em nome de Jesus, assumir uma postura séria, sem constrangimento ou qualquer vergonha, de dizer: eu creio em Deus e eu creio na palavra de Deus. Deus abençoe você. Muito obrigado, em nome de Jesus.